Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje, dia 10 de junho de 2018, às 8h30 da noite, a gente vai conversar sobre exaustão emocional, cognitiva ou física, né? Dicas para identificar, abordar, tratar e resolver melhor. Eu tô com o roteiro aqui do lado, por isso que eu vou olhar muito ali, para poder ter manter um guia, né? E falar para vocês tudo que seja realmente importante sobre o assunto, tá bom? Eu sou médico, formado há quase 20 anos, e a minha ideia realmente é conversar com vocês sobre esse tema que é cada vez mais popular, cada vez mais frequente, exaustão, e quem ainda não passou por isso possivelmente vai passar e compromete tanto a nossa qualidade de vida, mas a maioria das pessoas, infelizmente, prefere julgar como frescura, como uma coisa secundária, como algo que não precise de atenção direta. E aí, infelizmente, o problema acaba se agravando de forma muito brutal e acaba levando a vários outros problemas e se torna um problema de saúde, saúde pública mesmo. A gente vai ver por quê. Tá bom? Meu site é o icaro.med.br. Lá no icaro.med.br/saúde, vocês encontram a maior parte do que seja necessário para que vocês possam ter uma saúde legal e prevenir exaustão ou quando ela vier, que todos nós temos períodos mais ocupados na vida, né? Poder abordá-la e tratá-la com mais sucesso, tá bom? Eu felicito todos, boa noite. Tem amigos, tem pacientes, tem bons coaches, bons médicos aí conosco hoje e eu espero que essa live faça o bem para muitas pessoas, tá bom? Por que esse tema? Bom, eu devo receber por dia mais de 100 e-mails, tá? De vocês, de boas fontes, isso fora os spams e companhia. Então eu procuro filtrar bem aquilo que seja interessante. E um e-mail me chamou a atenção mais recentemente, que foi 7 principais sintomas de exaustão mental e emocional. Esse chamou a minha atenção e eu resolvi dar uma olhada. Abri o e-mail e lá tinha 7 sintomas que, de acordo com quem escreveu o artigo, né, provavelmente um leigo, mas segundo esse leigo baseado em fontes técnicas, né, fontes de profissionais de saúde, e dizendo lá quais são os 7 principais sintomas de acordo com eles. O problema é que nesse texto foi falado como se exaustão mental e emocional fossem coisas diferentes e dizendo basicamente que são excesso de coisas ou tarefas na vida. Então, para resolver tecnicamente, você teria que fazer menos coisas ou fazer melhor as coisas que você faz sem gerar tanto estresse, que você teria causas psicológicas que precisa lidar com elas e melhorar, ou que seria basicamente um distúrbio de neurotransmissores, principalmente a serotonina. O que são neurotransmissores? São substâncias que fazem a conexão entre os neurônios, tá? Que são as nossas células nervosas. E a serotonina realmente é um neurotransmissor muito importante, associado a prazer, associado à satisfação, mas é muito básico você dizer que exaustão mental e emocional seja causado basicamente por problemas com a serotonina. Tem um monte de coisa envolvida, como a gente vai ver hoje, tá? E separar mente de emocional, na minha opinião, é uma coisa equivocada. Por quê? O nosso emocional e o nosso cognitivo estão na mente, são atribuições da mente. E mente e cérebro não são a mesma coisa. Cérebro é o órgão que manifesta a mente, principalmente no corpo, tá? É o principal órgão que manifesta a mente no corpo, ok? Mas cognitivo, que é do que é associado a aprendizado e fixação e formação de memórias, e emocional, que está relacionado com emoções e sentimentos, são associados para você construir o conhecimento sobre tudo na sua vida, resgatá-lo e para que você possa se relacionar com o mundo, né, com as suas emoções, com os seus sentimentos. Então, separar mental de emocional não me parece errado. Você pode separar intelectual de emocional, tá bom? Dentro da mente. Ou seja, o que seja separado das emoções, o que seja técnico, racional, do que seja emocional e sentimental. Então, assim, eu achei o texto bem intencionado, mas falando muita coisa que não deveria. Então, eu resolvi fazer essa live para vocês, tá bom? Pelo dicionário, o que é exaustão?
Exaustão é esgotamento, é fadiga extrema, é uma moleza muito acentuada, é estafa, é um grande cansaço, é a perda extrema das forças, é a redução acentuada de recursos, é consumir por completo, é usar até o final. Olha só as definições de exaustão. Mas o que você faz quando uma coisa está exausta? Vamos supor que é uma coisa, tá? Um celular ou um carro. Muitas vezes você troca, né? Ou você tenta recuperar, se você não pode trocar. Ou você conserta, deixa repousar, né? Se de repente está exausto, está travando, mas você acha que é só porque está quente demais, está sobrecarregado. Você melhora os combustíveis, as fontes de energia, né? Mas e se forem seu corpo e mente que você não pode simplesmente trocar? Como é que você faz? Como é que você lida com a exaustão? Então você tem que pensar, seu corpo e sua mente não são coisas, sabe? Que você possa jogar fora, que você possa trocar, que você possa descartar. Então, como um patrimônio para essa vida, você precisa cuidar bem, entender do assunto para poder resolver. Não sei se você sabe, mas exaustão é algo muito comum hoje em dia. Estima-se, estudos comprovam isso, que mais de 80% das pessoas vão apresentar pelo menos um período na vida de exaustão ao longo da vida. Olha só, um período que deva durar aí semanas a meses. Então, é uma coisa muito importante e que compromete a funcionalidade, produtividade em todas as esferas da nossa existência: mente, corpo, espírito e social. Até porque uma pessoa exausta, a mente não funciona direito, o corpo não funciona direito, a parte espiritual pode ficar prejudicada porque a pessoa tem dificuldade de exercitar uma espiritualidade saudável se ela está exausta, né? E a parte social fica comprometida porque a pessoa vai ter problemas até para procurar, sem sentir forças, né? Procurar relações sociais ou mantê-las da forma mais saudável possível, ok? E aí vem aquela pergunta, você se sente exausto ou exausta? Aliás, para responder isso, você precisa compreender o que é exaustão, saber o que é exaustão, né? Muita gente por aí está exausta, mas como está se motivando, está trabalhando, está produzindo, está levantando da cama todos os dias, as próprias pessoas acham que estão bem. Não, eu não posso estar exausto, eu estou produzindo. Ou os outros falam para aquela pessoa, nossa, como você está bem, como você está produtivo, e a pessoa entra numa enganação, numa autonegação de que possa estar exausta. E aí vai levando a vida e o problema vai se agravando. Eu vou dar 2 exemplos básicos para vocês de pessoas exaustas, mas que muitas vezes a sociedade não as coloca como exaustas e elas acabam não aceitando que possam estar exaustas ou que possam e devam abordar a questão de exaustão. Vamos supor que você consegue um emprego, tá? Ou então um empreendimento, aquele da sua vida, sabe? E aí você tem um chefe que você quer impressionar, tem colegas de trabalho novos, assumiu uma posição, uma função numa empresa. Você pode até sentir os sintomas que eu vou falar daqui a pouco, os 7 realmente principais sintomas e sinais de que está exausto, mas você vai procurar mascará-los o máximo possível, porque você não pode parar. Você colocou na cabeça que você não pode parar. Você tem que produzir o máximo possível. É uma produtividade suicida, como o grande Seiichi Arata, é um cara muito bom, tá? Do Produtividade Ninja, ele gosta de falar. Então, nesse caso, a pessoa, na maioria das vezes, vai recorrer à negação, vai recorrer a estimulantes, vai recorrer a açúcar, café, guaraná, em excesso, às vezes até vícios e drogas para permanecer produtiva. E o outro exemplo de exaustão é o da mãe, sabe? Aquela mãe que está empenhada em cuidar do seu filho nos primeiros meses de vida. Eu não conheço uma só mãe que não tenha experimentado momentos de exaustão. E ela não vai deixar de cuidar da criança, porque é uma coisa muito nobre. A criança depende dela, ela precisa. Então são situações extremas onde ela vai cuidar da criança, mesmo que às expensas dela mesma, e vai entrando numa exaustão. Então, nesses casos, você não vai trocar a máquina, você não vai poder reparar essa máquina através de remédios. Remédios raramente vão detonar um caso de exaustão, vão resolver. Então, o que a gente vai fazer? Né? Calma. Primeira coisa é calma.
Eu quero primeiro que você consiga responder se você está passando por exaustão, ok? Se você tiver 3 ou mais desses sintomas que eu vou passar agora, possivelmente você está enfrentando um caso de exaustão. Ou, se você não tiver, você vai lembrar de época que você teve, ou no futuro guarde na cabeça, para assim que apresentar esses 3, você dar um jeito de tratá-los, abordá-los de frente o quanto antes. Primeiro, cansaço. Segundo, irritabilidade e impaciência. Terceiro, desmotivação. Quarto, dificuldade para dormir. Quinto, distúrbios de apetite. Sexto, tristeza. Sétimo, foco excessivo em você mesmo, você mesma, ao invés de focar nos outros. Não estou dizendo apresentar ocasionalmente esses sintomas. Gente, todo mundo vai apresentar um ou outro desses ao longo da vida. E às vezes no mesmo dia você vai apresentar momentos desses. Eu estou falando se você apresenta vários desses recorrentemente no seu dia a dia. Você é forte candidato ou candidata a estar em exaustão e precisa parar de negar o problema ou de recorrer a estimulantes ou remedinhos só para resolver. Eu vou dar a receita de bolo para vocês aqui, até porque eu trato muito caso de exaustão em consultório. Graças a Deus a maioria com sucesso, dá trabalho, o paciente tem que se envolver muito, mas dá para resolver. Eu mesmo já passei por vários quadros de exaustão e eu costumo falar que eu não confio em ninguém no Distrito Federal. Tem excelentes médicos aqui, sim, mas eu não confio em ninguém no Distrito Federal para abordar exaustão e a maioria dos transtornos, né? Como eu mesmo. Então eu mesmo me trato, eu mesmo faço uma anamnese, procuro descobrir o que pode estar errado e vou me tratar quando a questão é exaustão. Então vamos lá. Eu vou abordar para vocês cada um desses pontos. O primeiro sintoma, que é o mais comum, cansaço. Volto a dizer para vocês, não é apresentar um sintoma desses ocasionalmente que fecha o diagnóstico de que você tem exaustão. Não. É você apresentar recorrentemente 3 ou mais desses sintomas, tá bom? E calma que eu vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer. É só que se eu falar primeiro o que vocês têm que fazer antes de explicar como cada um desses é importante, muitos aqui vão ficar tentados a usar só uma formulazinha ou só uma forma de conduta e vão dar com os burros na água e eu não quero isso para vocês, tá bom? Então vamos lá, cansaço, fadiga. Ícaro, pode ser fadiga adrenal? As minhas suprarrenais, as minhas adrenais estão cansadas, estão exaustas e eu preciso do tratamento de fadiga adrenal? Pode ser, vai lá no icaro.med.br, dá uma olhada em fadiga adrenal e você pode ter dicas lá para abordar, sabe? Esse cansaço, por que ele é importante? Porque é o seguinte, se você tem cansaço constantemente, mesmo depois de dormir uma quantidade de horas realmente adequada, mesmo depois de tentar melhorar os seus hábitos de vida, mesmo descansando, ou acabou de levantar, acabou de sair de férias do final de semana e está cansado recorrentemente, então esse cansaço ele não é comum, ele não é normal. Então pode ser um sintoma mesmo de que o organismo está esgotado e não está conseguindo recuperar as energias ou os recursos para você funcionar, tá bom? Irritabilidade e impaciência. Você ficar irritável ou impaciente de vez em quando, principalmente com chatos e chatas, que tem muito no mundo hoje em dia, é uma coisa normal. Agora, se você é daquelas pessoas que o seu marido, sua esposa, tem falado muito para você, nossa, você tá muito, tá difícil conviver com você, ou tá chato conviver com você, ou você mesmo, você mesma, de vez em quando fala, nossa, nem eu tô me aguentando. Ou você tem estourado facilmente com seus filhos, sabe? Ou tem estado impaciente no trânsito, com situações triviais e tudo mais. Essa é a irritabilidade e impaciência, que pode significar que o seu cérebro já está exausto e por conta disso, por vários mecanismos neuroquímicos, pouca coisa já deixa o teu cérebro impaciente ou irritável, ou seja, perde a proporcionalidade em relação àquela situação na sua frente com frequência. Tá bom? Desmotivação. O que é a desmotivação que preocupa? Por exemplo, você gosta pra caramba de jogar um joguinho no celular, ou de jogar futebol com os amigos, ou de viajar. E depois você se pega num período da vida
aonde dá preguiça de você planejar uma viagem, coisa que antes você não tinha problema de fazer. Ou te dá, nossa, uma indisposição de você sequer sair de casa para ir jogar futebol. Nossa, dirigir até lá, enfrentar o trânsito, sabe? Eu não estou me sentindo muito bem para isso e tudo. Ou então, você tem um joguinho à mão ali no celular que você sempre gostou e até para jogar aquilo te dá uma canseira. Ou você pensa que poderia estar fazendo outras coisas, que é uma energia mal gasta, né? E aquilo já nem é mais divertido para você. É essa desmotivação que pode significar exaustão. Por quê? Num estágio de exaustão inicial, muitas pessoas mantêm-se no dia a dia através de motivação mesmo, ou seja, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, eu vou me motivar. Mas a pessoa exausta, a motivação passa relativamente rápido. E aí ela passa a fazer as coisas desmotivada, irritável, impaciente, cansada, mal feito, porque ela não consegue mais se sustentar. Tá bom? O quarto sinal, que é a dificuldade para dormir, confunde muitas pessoas. Por quê? Tem gente que dorme de 6 a 8 horas por noite, ou 9 ou 10, e fala, não, então eu não tenho esse sintoma, porque eu durmo bem. Gente, se você não acorda descansado ou descansada, você não dormiu bem. Ponto. Não interessa quantas horas você dormiu, não interessa se demorou para dormir ou não, se acordou durante a noite e voltou a dormir rápido ou não, não interessa. Eu conheço pessoas que passam meia hora a uma hora acordadas durante a noite, mas vão dormir ali suas 10, 11 horas da noite, acordam umas 3 da manhã, parece que é um horário cabalístico, né? Acorda ali umas 3, 4 horas da manhã, fica um pouquinho acordado, volta a dormir, acorda depois 8 horas da manhã e passa o dia super bem. Então, tem que acordar descansado ou descansada, tá? Senão você não dormiu direito. Então, tem que ver, você tá tendo dificuldade para pegar no sono? Tá lutando muito com o colchão? Quando pega no sono, acorda muito durante a noite? Acorda precocemente, depois não consegue dormir? Acorda e depois de algum tempo já precisa dormir de novo, se sente cansado porque o sono não repousou? São esses os distúrbios para dormir que eu estou falando. Distúrbios de apetite, que são os sinais e sintomas 5, tá? A pessoa pode comer demais e vai buscar principalmente carboidratos, né, açúcares, massas, pães, bolos, ou comidas confortáveis, principalmente que remetam à infância, sabe? Rosquinha com leite, o leitinho à noite, coisas bem calóricas, sabe? Alimentos que gerem recompensa, que gerem muita dopamina no cérebro, ou aquela pessoa que vai perder o apetite, sabe? Muitas vezes quando a exaustão está muito pesada, a pessoa já nem come mais, nem porqueira, porque ela não sente motivação nem para comer. Então apetite demais, apetite de menos, ou perversões alimentares, que é comer quantidades excessivas, querer comer alimentos estranhos com frequência, ou não querer comer nada, tudo isso é distúrbio de apetite. Tá bom? O sexto sinal ou sintoma, tristeza, mas não é a tristeza ocasional, é a tristeza constante e muitas vezes excessiva, ou seja, pouca coisa já deixa triste, ou a tristeza sem motivo aparente, aquela que bate e a pessoa fica triste sem muita coisa, sabe? Sem muito motivo, para que nem ela entende por que está triste. Às vezes em situações de alegria. Eu atendi uma paciente uma vez que ela chegou ao consultório depois de ganhar de presente de Natal do marido um Audi A3, novinho, todo completo. E ela começou a chorar na minha frente porque ela falou, doutor Ícaro, eu não sei por que eu tô assim, sabe? Eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho uma família maravilhosa, a gente não tem problema financeiro, coisa até rara hoje em dia, né? Tudo ok, mas eu me sinto assim, tá? Ela estava exausta, ok? E o sétimo sintoma é um que a maioria das pessoas nega, é o seguinte, Jean-Paul Sartre, se eu não me engano, já tinha falado, né? O inferno são os outros. Aquela pessoa que está botando a culpa de tudo na vida dela ir mal, ou não poder ir tão bem quanto ela gostaria, nos outros, sabe? A culpa é da minha família, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu trabalho, a culpa é do ambiente tóxico, a culpa é da política. Essa pessoa, possivelmente, ela está exausta. Ela está tão exausta que não consegue nem pensar nos fatores de si mesma para resolver e aí acaba sendo mais fácil para nós, ataca menos a nossa zona de conforto, já que a culpa é nossa, colocar a culpa no outro, né? Tudo bem que muitas vezes a culpa principal é dos outros,
mas a gente muitas vezes não pode mudar o que o mundo está fazendo conosco, mas pode mudar como nós estamos reagindo ao mundo, ok? Então, volto a dizer para vocês, se você tem 3 ou mais desses sintomas, tá? Frequentemente, possivelmente, você está em menor ou maior grau exausto. E agora vamos para o que vocês vinham perguntando aí, né? E o que fazer? Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir as causas, tá? Inclusive tem vídeos na internet, eu vou passar alguns para vocês, que apontam que você precisa parar, sentar em frente ao seu celular, ou um papel, ou computador, e você anotar o que você acha que está te levando a essa exaustão. Conhece-te a ti mesmo. Porque aqueles fatores que você colocar no papel, de duas uma, ou são fatores que você vai precisar resolver, abordar e resolver, vai precisar detalhar e resolver, ou você vai identificar neles o que você pode resolver naqueles fatores. Porque aí você vai identificar a sua parcela que pode ser resolvida. E a parcela que você deva entregar para os outros, se possível. Olha, puxar para uma conversa, fulano, se possível, né? Tal coisa está acontecendo e a gente precisa resolver porque está causando tal em mim. Muitas vezes você pode fazer isso, mas não faz porque você nem tinha identificado o problema, ok? Então vamos resolver o problema, porque a primeira forma de resolver o problema é descobrir as causas, identificar, avaliar da forma mais completa possível, sabe? Conhecer o inimigo, encarar de frente, ver, planejar como você vai resolver e resolver o problema. Mas para isso não ficar muito teórico, deixa eu dar dicas para vocês. Existem 3 tipos básicos de exaustão e uma costuma se imbricar na outra e levar a outra. Tem a exaustão emocional, a exaustão cognitiva e a exaustão física, tá? A exaustão emocional é aquela do seguinte: você até aprende, você até pratica exercício físico, mas quando chega um conteúdo emocional bom ou mal, muito intenso, que às vezes para as outras pessoas nem é muito intenso, para você é muito intenso, aquilo abala você e você pifa, você sente sintomas físicos, você sente náuseas. Alguém te dá uma notícia boa, por exemplo. Nossa, você foi aprovado naquele concurso, sabe? Parabéns, depois de um tempo de exaustão que você estava estudando demais e tudo. O que acontece? A pessoa desmaia, a pessoa tem tontura, a pessoa fica de cama, a pessoa começa a ter tremores, a pessoa começa a ter queda de pressão. Isso é um sintoma de exaustão emocional. Ok? Eu dei só um exemplo. O que é exaustão cognitiva? É a pessoa que não consegue aprender. Ela não fixa a memória direito. Ela estuda e depois não consegue rememorar o conteúdo. Ou é uma pessoa que não consegue lembrar de conteúdos da vida, até não de estudo, mas nomes das pessoas, sabe? Situações mais recentes. E tem a exaustão física, que é aquela onde a pessoa fala: doutor Ícaro, eu sei que exercício físico é importante, eu sei que eu preciso circular o sangue para os nutrientes chegarem no cérebro, chegarem em todas as partes do corpo, mas eu não consigo levantar da cama, eu mal consigo ir trabalhar. Essa é a exaustão física. Para a exaustão emocional, muitas vezes você vai precisar de um psicólogo, vai precisar de um coach, mas um coach que saiba trabalhar bem com psicólogo e que saiba trabalhar bem com médico, tá? Você vai precisar melhorar seus hábitos de vida, porque muitas vezes um cérebro que não tem água, comida, exercício, sono, respiração, sol, relacionamento social, vitamina D, desintoxicação, ele não vai funcionar, nem do ponto de vista das emoções, tá? Então, para cognitiva e emocional, você vai precisar muitas vezes de um médico, de um psicólogo, de um coach, de fazer meditação, de aprender a lidar melhor com o estresse, tá? Você vai precisar de técnicas para sua mente funcionar melhor, tá? Já para exaustão física, você com certeza vai precisar melhorar seus hábitos de vida. Tá lá no icaro.med.br/12 passos, o que você precisa, e no icaro.med.br/saúde. E se você quiser saber se você está na exaustão física, você pode ir lá no icaro.med.br/questionário e preencher o questionário. Se você tiver mais de 50% das respostas cinzas, lá no icaro.med.br/questionário, eu aposto que você está exausto fisicamente e precisa resolver as questões cinzas, tá bom? Bom, mas a gente deu essa divisão, né? Da exaustão emocional, cognitiva e física. Ok? E como é que a gente resolve as 5 fontes e formas básicas
de exaustão, que são por fatores psicológicos, corporais, químicos, físicos e sociais. Vamos lá. Fatores psicológicos: estresse excessivo, lidar mal com estresse, introspecção e timidez excessivas, pensamentos recorrentes ruins. Bom, você vai ter que dar uma olhada com um psicólogo, com um coach. Você vai ter que lidar melhor com o seu estresse. Se você colocar lá no icaro.med.br, você buscar estresse, lá eu dou dezenas de dicas para você lidar melhor com o seu estresse. Muitas vezes você não pode diminuir o estresse externo, mas você pode e deve sim melhorar a forma como você lida com o estresse. Rir mais, filtrar o conteúdo que está entrando na tua cabeça, os filmes que você assiste, as suas companhias, sabe? O conteúdo que você está lendo, com quanto tempo e em que você está gastando nas redes sociais. Eu atendi uma paciente uma vez que ela me falou que sempre chegava estressada nos lugares. E aí, depois de conversar um pouco, a gente descobriu que ela sempre colocava músicas, ou essas músicas aí que o pessoal fala corno music, né? Ou colocava essas músicas depressivas, ou colocava aquele tuntos, tuntos, tuntos para escutar no carro sempre. O que ela tinha no carro para escutar era isso. Gente, como é que você quer chegar tranquilo ou tranquila nos locais se você só escuta música que te acelera o tempo inteiro? Eu escuto música que acelera lá na academia, beleza? Ou quando eu vou fazer um exercício outdoor, joia. Mas não dá para você ficar escutando isso no dia a dia. Então você tem que descobrir que fatores psicológicos que estão levando a isso. Outra coisa, tem pessoas que estão te acelerando, que estão te prejudicando. Tem pessoas que estão trazendo muito conteúdo e muito problema para sua vida quando você não está conseguindo lidar com eles. Às vezes você tem que filtrar isso aí também. Ok? Bom, fatores corporais. Aí vem muito a questão dos hábitos saudáveis de vida. E volto a dizer para vocês, tá? Volto a dizer para vocês. Hábitos saudáveis de vida, o que afeta a exaustão física, a exaustão corporal, vai afetar todas as outras. Uma forma de exaustão sempre afeta as outras. Então, para os fatores corporais de exaustão, para a exaustão corporal, você precisa tomar água de hora em hora, mesmo sem sede. Você precisa se alimentar melhor, menos carboidratos e mais gorduras, proteínas, fibras e água, tá? Você precisa dormir melhor. Você vai lá no icaro.med.br, pesquisa cada hábito de vida desses e lá você vai ver que eu falo de cada um desses para vocês, como você pode melhorar. Você precisa se exercitar regularmente, e às vezes mesmo exausta, você tem que começar a sair da inércia, sabe? Para melhorar a sua circulação, para melhorar a chegada dos nutrientes onde deveria, sabe? Para melhorar a desintoxicação. Você vai precisar pegar mais sol, você vai precisar cuidar da vitamina D, você vai precisar respirar melhor, mais fundo, mais regularmente. Não espere que o seu cérebro e seu corpo consigam lidar melhor com a exaustão se você não der condições para isso. Pense, se você não tem como trocar o seu corpo e a sua mente, você vai precisar dar condições para o organismo funcionar melhor, descansar melhor e dar condições para ele se reparar melhor. Porque o organismo humano foi feito para suportar estresse. Todos nós fomos feitos para suportar estresse. Viver traz estresse centenas de vezes ao longo do dia, de formas diferentes. O estresse vem por uma infecção, vem por uma topada que você dá no pé da cadeira, vem por uma notícia boa ou ruim, vem por um exercício físico muito intenso. E o seu organismo tem condições de lidar com tudo isso. Só que você tem que dar condições para isso. E boa parte das condições você dá através de um estilo de vida saudável, que é o que eu falo lá no icaro.med.br/12 passos e no icaro.med.br/saúde. Tá bom? Bom, a exaustão química, ela é mais comum pelo quê? Carência de nutrientes, eu vou falar de alguns no final da live, sabe? Carência de complexo B, carência de magnésio, paciente que está fazendo dieta louca por aí, está faltando nutrientes de energia e aí o organismo entra em exaustão, sabe? Intoxicações, que são os excessos químicos e vão sobrecarregar o organismo. E toda vez que você sobrecarrega o seu organismo de toxinas, ele vai gastar recursos para poder se desintoxicar. E aí, por conta disso, você vai evoluir para a exaustão química.
Ou seja, o seu organismo tem excesso de toxinas, excesso de estresse oxidativo, excesso de inflamações e falta de nutrientes. Então, ele vai evoluir para a exaustão, tá bom? A exaustão física, tá? Quando eu falo física, é de fatores físicos, não estou falando de corporais, tá? Fatores energéticos. Aqui entra, por exemplo, falta de contato com a sua espiritualidade, com Deus, tá? Ou com uma espiritualidade maior. Falta de reposição e renovação de energia, contato com a natureza, contato com boas energias, sabe? Contato com boas pessoas, sabe? Para você se nutrir. Pegar sol, enfim, tudo isso lida com energia. O estresse eletromagnético, o excesso de celular, o electrosmog, né? O excesso de celular, de radiações eletromagnéticas, de internet, de tablet, de computador, de desculpem, de ambientes carregados nisso. Tem gente, por exemplo, que entra nesses ambientes corporativos e fica 8 a 10 horas lá dentro. Eu tenho pacientes, os melhores pacientes que eu tenho, quando trabalham no ambiente corporativo, eles pegam períodos para descer, para circular ali no sol, para ter contato com uma árvore, com uma natureza. Às vezes os outros falam, isso aí é um maluco, isso aí é um bicho grilo e tudo. Não, gente, você descarrega energia quando entra em contato com uma árvore. Vai mexer no celular em contato com ar livre, se você precisa mesmo, mas encosta numa árvore, sabe? Bota os pés no chão, senta e tira o sapato um pouco, sabe? Porque se você não tiver contato, não renovar as energias, você espera renovar as energias como? Tem gente que acha que isso é místico. E aí acabam daqui a pouco tendo que tratar a exaustão aí com outros profissionais de saúde. E tem a exaustão social, que ela é causada por isolamento social ou por excesso de contato social, aquele povo que vive em festa, vive em balada, vive cercado de pessoas, não tira o momento do isolamento para poder repor as energias em contato consigo mesmo, o silêncio, que é muito importante, e aquelas pessoas que vivem no silêncio, vivem sem contato, ou vivem com más companhias, com companhias tóxicas. Gente, tudo isso pode levar à exaustão. E eu acho que o médico do século XXI não pode ficar só atrás de uma mesa entupindo o paciente de compostos químicos, de remédios, de tratamentos específicos, não. O médico, como ele tem um compromisso com a saúde, está no juramento de Hipócrates, ele tem que considerar todos esses fatores pelo paciente. Nem que ele não possa resolver, mas possa orientar o paciente, livros, blogs, pessoas que ele possa seguir ou condutas que o paciente tenha que resolver para ele mesmo, tá? E, gente, tem muita gente mascarando o problema de exaustão com vícios, tá? Com estimulantes como guaraná, como café, como excesso de açúcar. Tudo isso é estimulante. Drogas, o abuso de cigarro, o abuso de bebida, ou drogas ilícitas mesmo, com técnicas de coaching mal aplicadas. Eu atendo vários coaches, sabe? No meu consultório, vários coaches top, e todos eles hoje em dia já até mudaram o discurso com as suas turmas de coach, com seus master coaches, com seus masterminds e companhia, e as suas turmas mesmo, para mostrar para as pessoas, gente, se você não tem bons hábitos de vida, que é o que está lá no icaro.med.br/saúde, e a ferramenta que vários coaches já usam por aí com seus coaches, que é o icaro.med.br/questionário, sabe? Se o paciente não tem saúde, não tem como ele funcionar direito. Você vai morrer de passar técnica, o paciente vai fazer, ou o cliente vai fazer técnica por um tempo, enquanto ele está afundando nos bastidores, porque só fazer técnica pode funcionar por um tempo, porque neurolinguística realmente ajuda a reprogramar o cérebro. Agora, como é que você quer que um cérebro melhore o corpo, meu filho, se o seu corpo não tem nutrientes para funcionar? Está com excesso de toxinas, está com excesso de inflamação, excesso de radicais livres, não vai funcionar. Então, você tem que melhorar o que está lá no icaro.med.br/saúde, está lá gratuito para você ver, ao mesmo tempo que você usa as técnicas de coach e companhia, que elas bem aplicadas, junto a bons hábitos de vida, funcionam muito bem, ajudam para muitas pessoas. Eu recomendo meus pacientes para um monte de coach. Agora, só técnicazinha, sem melhorar a saúde, não dá. Eu acho que o Tony Robbins, por exemplo, é um excelente coach, sabe? Ele aplica um monte de técnica, foca mais em técnica do que em saúde, mas até no livro dele, Poder Sem Limites, ele dedica um capítulo, se eu não me engano é o capítulo 10, a falar algumas coisas de saúde. Então, se até os melhores coaches do mundo falam isso, antes de você procurar só um coach, melhore seus hábitos de vida, veja com um bom médico, um bom profissional de saúde, o que você precisa melhorar do ponto de vista de saúde para não ficar só nas técnicas. Tem muita gente usando técnica para negar o problema. Negação é um problema.
Se você nega que possa estar exausto ou exausta, não vai funcionar por muito tempo estimulante, vício, droga, técnica, e uma hora você vai cair exausto ou exausta e vai ter problema. Para vocês terem uma ideia, uma das formas de exaustão mais pesadas é a fadiga adrenal, tá? E a fadiga adrenal pode levar anos para tratar. Tem gente, por exemplo, que está exausta, mas compra esses termogênicos de academia aí, sabe? Compra esses estimulantes de academia, se entope deles e leva aí mais uns meses, uns anos, daqui a pouquinho tá tendo piripaque na academia. E o tanto de pessoa aí que não teve parada cardíaca, infarto, passar mal, derrame em academia ou num campo de futebol e companhia, sabe? Tem que tomar cuidado com o que você use para mascarar, tá bom? Então, olha, para tratar a exaustão com sucesso, você precisa conhecer esses fatores que eu falei e lidar melhor com eles, tá? E acredite, gente, é mais comum do que a gente imagina caso de exaustão por aí. Então agora você sabe como ver se você está com exaustão. O que você precisa fazer para tratar a exaustão, basicamente, está lá no icaro.med.br/12 passos e no icaro.med.br/questionário e, sobretudo, de forma bem completa, em sequência, lá no icaro.med.br/saúde, tá? Mas, se você quiser ter uma ideia de suplementos e condutas que vão ajudar você a ter uma saúde melhor, a se recuperar melhor em geral, de corpo, mente, sabe? Eu falei isso lá no icaro.med.br/feliz 2018, tá bom? icaro.med.br/feliz 2018. Eu falei lá quais são os principais suplementos que eu acho que vocês devem considerar junto aos seus profissionais de saúde competentes e que devem ajudar sim você, junto ao que eu já falei, a lidar melhor com casos de exaustão nas diferentes esferas, tá bom? Agora, algumas coisas que podem ajudar em vários casos de exaustão. Quando há pressão baixa associada e sintomas de fadiga adrenal, o sal integral, uma pitadinha várias vezes por dia a mais na comida, pode ajudar. Ícaro, mesmo para hipertensos controlados, sim, tá bom? O sal rosa do Himalaia, o sal de Mossoró, o sal de Portugal, o sal guerande, enfim, aumentar um pouco. Por quê? O sal ajuda a estimular as suprarrenais, as adrenais, a produzirem um pouco mais de cortisol, mas junto às outras coisas que eu já falei. Senão você pode exaurir sua suprarrenal, que já não está indo muito bem. Tá bom? Alimentos ricos em potássio, magnésio e vitaminas do complexo B também ajudam a regular as glândulas suprarrenais, que são glândulas muito importantes para a produção de energia, né? Para o fluxo de energia, para lidar com o estresse direito, tá? As suprarrenais e a tireoide, tá bom? Quando essas duas estão com problema, ninguém consegue lidar direito com o estresse. Aí o pouco de estresse já detona a pessoa, tudo bem? Quem lida mal com o estresse vai acabar tendo aqueles 7 sintomas e sinais que eu falei antes e, por conta disso, exaustão, tá bom? Se você gosta de suplementos, 5 que podem funcionar muito bem para cansaço, que seja por um dos sintomas da exaustão, tá? Para pacientes exaustos. Ashwagandha, rhodiola, ginseng, licorice, se o cortisol estiver baixo demais, relora, se o cortisol estiver alto demais, tá? Então, é bom você procurar um bom médico ou um bom nutricionista para poder avaliar isso aí e ver se você está precisando desses, porque dependendo do problema, pode ser que eles não funcionem. Mas, em geral, costumam ajudar bem esses suplementos junto às outras coisas que eu falei. O selênio, o ferro, o zinco também são fundamentais para a saúde da tireoide, principalmente, e também das suprarrenais. E essas são glândulas importantes para lidar com o estresse. A gente sabe que lidar mal com o estresse está na base da maior parte dos casos de exaustão, tá bom? Calmantes, estimulantes e café. Se o uso for ocasional, para uma pessoa que cuida dos hábitos de vida, cuida do que está lá no icaro.med.br/12 passos, cuida do que está lá no icaro.med.br/questionário, preenche o questionário, vai ser importante para você diagnosticar se você está numa exaustão ou não, tá bom? E o que você pode fazer, grosseiramente falando. Se você já faz o que está lá no icaro.med.br/saúde, não é um café ocasional, um pré-treino de academia ocasional que vai matar você ou vai levar você a uma exaustão, ou agravar a sua exaustão,
tá bom? Que você está tratando. Agora, mascarar a exaustão do dia a dia com calmantes, com estimulantes, com excesso de café, vai dar uma falsa impressão para você de que o problema está sendo tratado e ele está se agravando dentro de você cada vez mais e vai te causar problema. Ok? Bom, deixa eu passar para vocês aí o Dr. Axe, tá? Escreve AXE e o Dr. Schallenberger. Vocês podem procurar Fadiga e esses dois lá no YouTube e vocês vão ver que eles têm vídeos excelentes que podem ajudar ainda mais vocês, tá? Nesse assunto, principalmente quando se fala em fadiga adrenal, tá bom? Agora, eu recomendo para vocês basicamente o seguinte: se você já tentou fazer tudo, eu garanto que a maioria vai começar agora, né? Tudo que eu falei nessa live e ainda não deu certo, você precisa procurar um bom médico. Eu te recomendo que tenha abordagem integrativa, tá? Ou um bom nutricionista funcional que trabalhe com bons médicos também, multidisciplinaridade, para poder avaliar seus exames, avaliar suas queixas de forma mais completa e resolver o que eventualmente tem a mais do que isso, uma carência específica que você tenha, uma intoxicação específica, um excesso de inflamação, uma carência de hormônios e de neurotransmissores. Por quê? Por exemplo, quem tem carência de testosterona, de hormônios da tireoide, principalmente do T3, ou tem carência de cortisol, vai ter cansaço e a maioria desses sintomas o dia inteirinho, fica irritável, não produz direito, e a maioria dos médicos por aí, infelizmente, não trata direito o problema. Por quê? Primeiro que a maioria dos médicos acha que tratar tireoide é só dar T4. Gente, tem muita gente que não converte direito o T4 em T3. E é o T3 o principal hormônio que importa para o corpo, para as funções de hormônio da tireoide, tá? Olha T3 lá no icaro.med.br que eu explico isso. Médicos costumam ter medo de dar cortisol para o paciente. Gente, a dose de cortisol, que é sinônimo, chama hidrocortisona, em situações agudas pode chegar a 500 miligramas a 1 grama, tá? E normalmente quando você trata um paciente em consultório cortisol, você passa de 10 a 30 miligramas no máximo. Por quê? Porque é isso que uma suprarrenal normalmente produz no máximo ao longo do dia. Então, esse medo de cortisol que vários médicos têm, eles confundem cortisol com corticoide, que os sintéticos são bem mais fortes, tá, do que a hidrocortisona, e muitas vezes uma dose de 5, 10 miligramas de hidrocortisona, ela pode fazer verdadeiros milagres, entre aspas, claro que não é um milagre, tá, bioquímicos, por um paciente, se ele tiver carência de cortisol. Por isso que você precisa de um bom médico para poder avaliar, e de preferência o cortisol salivar. E tem médico que acha o seguinte: testosterona, homem, se caiu com a idade, você tá velho mesmo, tem que aceitar. E mulher, pra que testosterona? Isso é coisa de homem. Recentemente uma ginecologista falou isso para uma paciente minha. Larga esse negócio de testosterona de lado, que isso é coisa de homem. Gente, pelo amor de Deus, se tem dentro do corpo da mulher também é porque tem uma função. E eu volto a dizer para vocês, quem garante para você, do ponto de vista hormonal, energia de manhã, basicamente são testosterona, T3, cortisol e a serotonina também, tá bom? E você vai precisar, se todo o resto que eu falei não deu certo, ou junto com essas medidas, você vai precisar da avaliação de um bom médico para poder avaliar isso para você e ver se você tem carências e precisa repor isso, tá bom? Então, faça exames e seja avaliado ou avaliada. Se você tem exaustão e só o que eu falei não funcionar, e o que está lá no icaro.med.br/feliz 2018, seja bem avaliado por um bom médico integrativo, tá? Lá no icaro.med.br/degraus da saúde eu explico passo a passo o que eu acho que é uma boa avaliação de consultório para vocês. E eu atendo em Brasília, Distrito Federal. Os meus telefones de contato são 61 996467775 ou 32349069, tá? Ou você pode mandar um e-mail para recepção.med@gmail.com. Claro que sem o C cedilha e o atil, porque esses caracteres não são aceitos numa linha de e-mail, tá bom? Agora, para você de todo o Brasil, sabe, você pode ir lá no icaro.med.br/indicações e tem excelentes indicações no Brasil inteiro. Eu atendo gente do Brasil inteiro que vai presencialmente pelo menos para a primeira consulta, tá bom? Mas, gente,
Eu acho que tem paciente para todo mundo, tem medicina de qualidade para todo mundo, ok? E eu prefiro atender o paciente que seja muito bem orientado, que estude, que chegue com ideias de boas fontes, tá? Mas você pode ir lá no icaro.med.br/indicações, você vai encontrar boas indicações lá para você, ok? Então, é isso por hoje. Meu site é o icaro.med.br. Qualquer dúvida de saúde que você tenha, posta lá não, busque lá que você vai ver, tá bom? Que tem centenas de artigos já sobre muitos assuntos. Se não estiver lá, você pode mandar um inbox para mim, que eu ou alguém da minha equipe vai repassar e quando der, eu vou, se possível, falar sobre aquele tema e tudo, ok? E eu espero que de hoje em diante você consiga abordar muito melhor exaustão na sua vida, diagnosticar melhor, tá? E procurar um bom apoio para prevenir e para remediar se ela já estiver aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Boa semana.